Bom, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Flávio Augusto da Silva, do livro Geração de Valor. E olha, isso aqui não é só mais um livro de negócios, não. É, na verdade, um manual bem prático e direto ao ponto para desafiar aquele pensamento comum que muitas vezes acaba travando a gente. E tudo começa com essa pergunta aí. O mais curioso, essa não era a dúvida de alguém que estava começando a jornada. Pelo contrário, era a inquietação de um homem que já tinha construído um império, com quase 10 mil funcionários, casado com a primeira namorada e com um baita sucesso financeiro. Essa pergunta foi o que deu o estalo para algo muito maior. Para a gente entender a força dessa filosofia, primeiro a gente precisa conhecer a jornada de quem a criou. A história do Flávio Augusto é a prova viva de que os conceitos dele não são teorias, sabe? São lições aprendidas na pele, na prática. Dá uma olhada nessa trajetória. Ele veio de uma família simples da periferia do Rio de Janeiro e não seguiu aquele caminho padrão que todo mundo espera. Com apenas 23 anos, ele foi lá e fundou a WiseUp. Anos depois, em 2013, vendeu a empresa em uma das maiores negociações do setor de educação no Brasil. Mas em vez de parar por aí, ele resolveu responder àquela sua inquietação inicial e começou, em 2011, o movimento Geração de Valor, justamente para compartilhar o conhecimento que o levou do zero a se tornar um dos bilionários mais jovens do país. E qual seria o maior obstáculo que ele identificou nesse caminho? Não é falta de dinheiro nem de oportunidade. O verdadeiro inimigo, segundo o autor, é uma coisa interna, a mentalidade comum, aquele senso comum que acaba nos aprisionando. E aqui tem uma analogia que é simplesmente genial. O Flávio chama essas atitudes negativas no ambiente de trabalho de doenças profissionalmente transmissíveis, ou DPTs. Sabe aquelas frases tipo, esse trabalho é um lixo, ou meu chefe é um mala? Então, ele diz que isso é como um vírus. A mensagem é muito clara: proteja sua mente, se previna. E como a gente identifica essa mentalidade? O livro aponta para alguns hábitos que muita gente até normaliza. É aquela cultura de reclamar da segunda-feira, sabe? De fugir de compromissos por medo. É tomar decisões com base no que se pode perder, em vez de focar no que se pode ganhar. É ser escravo dos próprios sentimentos e desistir no primeiro obstáculo. No fundo, é aquela crença de que o sucesso é algo que acontece para a gente, tipo sorte, e não algo que a gente constrói. E o ponto crucial é este: esses hábitos funcionam como um vírus que vai corrompendo, em silêncio, o nosso sistema operacional mental. Eles influenciam cada decisão, cada ação e acabam tornando o fracasso uma consequência direta dessas escolhas, e não um simples acaso do destino. Ok, já identificamos o problema. Agora, vamos para a solução. O livro oferece um verdadeiro manual, um plano de ação para quem quer construir algo do zero, batendo de frente com essa mentalidade comum. E toda a estratégia é apresentada como uma resposta direta a essa pergunta. Imagina só, receber um mapa de alguém que já percorreu o caminho inteiro. É exatamente isso que ele oferece nas próximas etapas. Vamos ver como isso funciona na prática. O plano começa com uma mentalidade bem radical: jamais ter um emprego convencional. Para quê? Para quebrar a dependência. Depois, a lição mais importante de todas: vender algo, qualquer coisa, porque essa é a habilidade essencial de qualquer negócio. Um alerta bem claro: passar longe de pirâmides. E aí o foco estratégico: criar modelos de receita recorrente, para ter previsibilidade, e o fundamental: viver com no máximo 50% do que se ganha. Sem isso, não tem como juntar capital para crescer. A segunda parte do plano já foca em escala. Primeiro, estudar cada fase do processo para criar uma marca pessoal forte. Depois, expandir a variedade de produtos para aumentar o valor por cliente. Em seguida, criar novos canais de distribuição, tipo franquias ou online, para alcançar mais gente. E aqui vem a jogada de mestre. No auge, quando a empresa está valendo o máximo, vender. E para provar que o método funciona mesmo, recomeçar tudo de novo usando só 5% do capital, investindo o resto de forma segura. Certo, já vimos o diagnóstico da mentalidade comum e o manual para lutar contra ela. Agora, a mensagem sai da história dele e se volta para a ação que cada um de nós pode tomar. E essa charge aqui ilustra a ideia central de uma forma brilhante. Nunca errei, nunca fracassei e nunca desisti. E como você consegue isso? É que eu nunca tentei. O que o livro defende é que o maior fracasso de todos é o medo de tentar. Ficar parado é a derrota garantida. No final, tudo se resume a essa mensagem, simples, mas extremamente poderosa: acreditar nos próprios projetos. É o ponto de partida.
Sem essa convicção, nenhum manual, nenhuma estratégia vai funcionar. É a base de tudo. E assim, essa análise termina com uma provocação, uma pergunta que fica ecoando. Não se trata apenas de absorver o conhecimento, mas de aplicar. A questão final que a obra deixa no ar é essa: qual projeto finalmente vai sair do papel?